Oi, eu sou o pastor Montefusco, você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu espero que nesse período que nós estamos nesse estudo, basicamente e principalmente sobre a escatologia, que Deus te abençoe ricamente. Então vamos ao nosso estudo. Nós temos basicamente três interpretações. Quais são elas? O pré-tribulacionista, o midi-tribulacionista e pós-tribulacionista. A igreja será arrebatada antes da tribulação. Midi-tribulacionistas dizem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Pós-tribulacionistas dizem que a igreja só será arrebatada depois da tribulação, portanto, passará pela tribulação. O pré-tribulacionismo diz que a igreja não passará pela tribulação. E a vinda de Jesus Cristo acontecerá em duas fases. Na primeira fase, Jesus Cristo virá para arrebatar a igreja antes da tribulação, mas ele só vem até as nuvens. E só a igreja vai perceber e será tirada do campo de batalha. E depois da tribulação, Jesus Cristo pisará o chão, tocará a terra e ele vai instituir o julgamento das nações para dar início, para inaugurar o seu reino milenar. Veja que nós temos aqui na primeira fase a vinda de Jesus Cristo e nós estamos trabalhando 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde diz que ele virá até as nuvens. No versículo 16 diz a palavra do Senhor: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois no versículo 17 diz que os vivos serão arrebatados. Vamos aos versículos. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Basicamente, é essa ideia que nós temos aqui em Tessalonicenses, que Jesus Cristo virá só até as nuvens para arrebatar. Haverá a ressurreição e haverá também a transformação dos que estiverem vivos no período e eles vão subir e encontrar-se com o Senhor Jesus. Veja que aí não diz que ele desce à terra, diz que virá até as nuvens. E daí então a igreja do Senhor estará com ele para todo sempre. Nós vamos estar estudando os detalhes mais na frente. Simultaneamente vai acontecer no céu o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo, nós vamos estar estudando os detalhes daqui a pouco, e as bodas do Cordeiro também. Mas tudo isso vai acontecer no céu durante um período de 7 anos. E aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Vamos estudar os detalhes sobre o tribunal de Cristo. O que é que a Bíblia diz sobre esse tribunal e para quem será? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito: porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não confunda com o juízo final, o grande trono branco. O tribunal de Cristo será apenas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você que cremos em Cristo, um dia vamos ter que prestar contas. Um dia nós vamos comparecer diante o justo juiz, que vai estar começando o juízo, começando o julgamento da sua própria casa, com os seus próprios filhos. É por isso que eu disse que quando nós estudamos a escatologia, nós somos levados a uma consagração, porque já entendemos que haverá um dia que a igreja vai prestar contas a Cristo. Se nós vivemos de maneira relaxada, se nós deixamos de pregar o Evangelho, se nós deixamos de fazer o bem, se nós deixamos de buscar a vontade de Deus em primeiro plano, o seu reino, a sua justiça, se nós estamos correndo atrás das coisas materiais, se nós estamos deixando como secundário os princípios do reino, a vontade do rei, a vontade do nosso Deus e Pai, o nosso Mestre Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, é claro que nós vamos prestar contas a Deus. Por isso que nós somos levados, nesse caso, no estudo particular da escatologia, a uma consagração, porque eu não quero ser reprovado lá diante do meu mestre. E essa reprovação, não estamos falando de reprovação para perda de salvação, porque observe comigo os versículos que virão. Quando nós falamos do tribunal de Cristo, esse tribunal é para galardoar os seus servos, para presentear os seus servos, para recompensar os seus servos fiéis aqui na terra. E que galardões são esses? Que prêmios são esses que a igreja vai estar recebendo ou deixando de receber? Nós vamos perceber isso no versículo adiante. Olha o que está escrito em Mateus 5, de 11 a 12. Bem-aventurados, felizes sois vós, quando vos injuriarem por minha causa,
Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus Cristo já afirmou que haverá premiação lá nos céus. Claro que eu quero estar recebendo prêmios do meu Salvador, do meu Senhor, do meu Mestre. Claro que você também. Por isso que nós precisamos estar nos empenhando, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e deixando que as demais coisas não sejam acrescentadas. Não inventa os valores do reino, não busque galardões aqui na terra tão somente, não busque o reconhecimento dos homens aqui na terra. Vamos pensar na prosperidade da eternidade, na prosperidade do porvir. Não é que aqui seja pecado termos bens materiais, não estão falando sobre isso, nem a Bíblia em momento algum diz isso. O que nós não podemos fazer é deixar que essas coisas se tornem prioridades máximas em nossas vidas, a ponto de dominar os nossos corações, a ponto de fazer com que nós deixemos os princípios do reino em último lugar. Em Apocalipse 22, 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, o prêmio que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Novamente aqui está falando dos crentes, está falando dos cristãos, dos servos, dos discípulos de Jesus Cristo. Quais são essas coroas que nós vamos estar recebendo, esses prêmios, os galardões? Coroa da vida. A Bíblia diz que há uma coroa da vida para aqueles que foram fiéis, aqueles que não negaram a sua fé, aqueles que batalharam pela fé até o final, aqueles que não retrocederam, não negaram a Cristo de jeito nenhum. Em Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós percebemos que também há um prêmio para aqueles que são ganhadores de almas, aqueles que não retrocederam, aqueles que não se envergonham do Evangelho, aqueles que pregam constantemente, em tempo e fora de tempo, aquele que está anunciando sempre o caminho da salvação. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19 a 20. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em quem exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está dizendo que serão eles, os apóstolos, os pregadores, os ganhadores de almas recompensados através da vida daqueles que se renderam a Cristo por intermédio da nossa pregação. Em Daniel 12, versículo 3, diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E você, eu pergunto, quantos estarão indo para os céus por intermédio da sua pregação, por intermédio do seu testemunho? Será que você não é um agente secreto de Jesus Cristo? Será que você não é daqueles que diz assim: religião, cada um tem a sua religião. Eu não vou perturbar ninguém, eu não vou ser esse crente fanático. Pois bem, aqui nós estamos entendendo pela palavra de Deus que o sábio é o que insiste, o sábio é o que prega, o sábio é aquele que é impertinente, o sábio é aquele que é incômodo mesmo, porque a luz realmente dissipa as trevas. A pessoa que age conforme a vontade de Deus vai ser sempre incômodo para aquele que não teme a Deus. Seja esse incômodo santo, busque sabedoria do alto céus para pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, eu repito. Essas coroas simbolizam prêmios. Claro que existirão muitas outras coroas, muitos outros prêmios, mas eu apenas ilustrei aqui o fato de que haverá galardão sim. Se esforce, vale a pena, viva comprometido com o reino, busca o reino em primeiro lugar, viva a justiça desse reino, procure ser correto nos seus negócios, procure ser correto nos seus relacionamentos, procure fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé, procura viver em santidade, mesmo que seja taxado como um lunático, um doido, uma pessoa que deixou de viver a sua vida, a pessoa que deixou de desfrutar as alegrias desse mundo, viva intensamente para o Rei, porque o nosso tempo aqui é breve, a nossa jornada ela é curtíssima, mas daqui a pouco nos encontraremos com o Senhor da Glória e vamos estar em prestação de contas. Perdas serão sofridas se apremos há não recompensas para aqueles que não viveram integralmente para o reino. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, segundo João, versículo 8. E em 1 Coríntios 3,15 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Lembra que eu falei que o tribunal de Cristo não é para condenação?
Ali não está falando de salvação ou perda de salvação, nada disso. Está falando de premiação e não premiação, de méritos e deméritos. Nós estamos falando de recompensas e não recompensas, mas nós estamos garantidos aí. Veja que Paulo é muito enfático, muito claro em dizer que sofrerá dano, mas será salvo, todavia, como que através do fogo. Não fica perturbado achando que vai perder a salvação. Não, o que Deus dá, Ele não tira do homem. Nesse sentido da promessa da sua fidelidade, Ele fez uma aliança, Ele não quebra essa aliança com o pecador. Mas isso também não é motivo para eu viver relaxado. Já que eu não vou perder a salvação, eu vou viver de qualquer jeito mesmo, porque eu chego lá no céu. Epa, aqui diz que aquele que nasceu de Deus, ele não vive na prática do pecado, ele não sente prazer na prática do pecado. Nós pecamos porque ainda somos pecadores, mas nós não temos mais prazer no pecado. Pelo contrário, ao pecarmos, nós nos entristecemos, choramos, confessamos e abandonamos, porque essa é a nossa meta, sempre viver para a glória do nosso Pai Celestial, que nos tem convocado para a eternidade. Vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, que vai ser o nosso próximo assunto, a nossa próxima temática. Nós encontramos sobre as bodas do Cordeiro, principalmente em Apocalipse 19, do versículo 7 e 8, que diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos, dos santos, diz a palavra do Senhor. Então veio um dos 7 anjos, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 9. Quando serão as bodas do Cordeiro? Após dar prêmios a seus servos fiéis no seu tribunal, Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. Ali nós veremos que os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos, ao longo da história, estarão reunidos sob os olhares de milhões de anjos, querubins, serafins e demais seres celestiais, participando da celebração do maior evento do universo. O que será as bodas do Cordeiro? Será o encontro glorioso, já nos céus, como eu tenho dito para você, entre Cristo e a sua igreja amada. Em Apocalipse 19, versículo 7, diz assim: regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Os chamados casamentos dos séculos nem de longe pode comparar-se às bodas do Cordeiro, meus amados. Jesus previu esse acontecimento. Ele disse em Lucas 22, versículo 29 e 30, preste atenção no que está dito: e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Na visão do Apocalipse, João teve o privilégio de registrar o anúncio do grande acontecimento que marcará para sempre a união entre Cristo e a sua igreja. Quem poderá participar das bodas do Cordeiro? Todos os salvos em Cristo, aquilo que eu havia mencionado um pouquinho antes. Porque João viu uma multidão incalculável de remidos por Cristo, aqueles que foram salvos por Cristo, que estarão com Ele nos céus. Em Apocalipse 5, versículo 11, nós temos essa visão. A noiva do Cordeiro, que é a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros e dos crentes de todas as épocas, em todos os tempos, desde que Jesus Cristo esteve aqui na terra e pós a ascensão de Cristo aos céus, aqueles que foram se convertendo. Então a igreja de Cristo está exatamente nesse tempo, desde a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2 e até o presente momento, ou o momento em que Jesus Cristo retornar.